Cara, meu fone desligou a Pronto. live. Ele tá com uma mania de fazer isso agora. Não, e o pior é que eu perdi a gravação. Eu tô muito pé da vida porque eu perdi essa gravação. Que essa live eu queria rever. Que ódio. Bom, mas não tem problema. Você lembra que eu comentei com você sobre um médico que fez uma live comigo? Tem inclusive aqui no meu Instagram, vocês acham? O nome dele é Dr. Marcos Lago. Eu conheci esse médico através de um vídeo onde ele estava no consultório dele, e aí ele puxa um cigarro eletrônico e fala assim, cigarro eletrônico, e começa a vaporizar, que é um vaporizador. E aí ele começa a explicar como funciona o mecanismo e tudo mais. E aí eu fiquei, nossa, genial, esse cara é um médico, ele está indo contra todos os médicos, porque o Drauzio Varella, ele primeiro em um vídeo fala que o cigarro eletrônico é bom, isso você acha no canal do YouTube dele, e mais pra frente ele fala que é um mecanismo para viciar adolescentes e para viciar as pessoas e fazer com que o hábito de fumar se torne mais interessante. Então, eu não vou nem entrar nas questões que eu acredito que estão dentro disso, mas uma coisa que eu sigo muito é aquilo que está na literatura científica, de uma forma bem direta. A gente vê numa reportagem de TV chegar um médico ou uma pessoa, um repórter e falar que o cigarro eletrônico é isso e aquilo. Do outro lado, se você coloca Electronic Cigarette, New England, ou seja, é, artigo 2020 ou artigo no Google, você vai achar artigos científicos e aí você pode ver também qual foi o órgão que produziu aquela pesquisa e quais são as fontes e qual foi o método de pesquisa. Pode até criticar isso para entender que de fato é uma pesquisa séria. E você vê diversos resultados, como por exemplo, ser 95% menos prejudicial, não existia o fumante passivo, comparado ao cigarro. Claro, existe sim uma liberação de nicotina no ar, mas para se absorver a quantidade de um cigarro, uma pessoa precisaria exalar o vapor em uma superfície e essa superfície teria que ser lambida por 10 metros quadrados. Sabe o que é lamber 10 metros quadrados de uma superfície com o vapor do cigarro eletrônico para ter a quantidade de um cigarro? Então, eu acredito que é uma tecnologia disruptiva, ou seja, está quebrando um padrão e que, por não ser fumaça, por ter menos substâncias, por entregar a nicotina de uma forma mais limpa, ainda que a olho nu você veja uma quantidade muito grande de vapor que é diferente da fumaça, quando a gente começa a ver aquilo na primeira vez, a gente se assusta, mas quando a gente começa a pesquisar e entender a fundo, a gente diz assim, nossa, mas por que será que a Inglaterra regulamentou e hoje eles têm um serviço chamado Stop Smoke? A pessoa vai numa farmácia e diz, eu quero parar de fumar. E o governo diz, você quer a NRT, que aqui no Brasil é chamada de TRN, Terapia de Reposição de Nicotina, você quer o cigarro eletrônico ou você quer o suporte comportamental? Você tem que combinar pelo menos dois desses. Você escolhe. E aí o cara diz, eu não quero medicação, mas eu quero suporte comportamental e eu quero um cigarro eletrônico. O governo dá o cigarro eletrônico. E essa pessoa vai lá e dá relatos. De, ao lado da sala de raio-x do tórax, então você faz o raio-x do tórax, vê que você está com enfisema, uma DPOC, e tem lá uma placa, proibido fumar, permitido vaporizar. E aí o cara sai com o diagnóstico de câncer ou uma doença e compra um cigarro eletrônico dentro do hospital na Inglaterra. Então, tudo isso me chamou a atenção. Eu disse, nossa, peraí, tá funcionando? O que é que eles têm de estudo sobre isso? Deixa eu pesquisar. E isso me chamou a atenção, o cigarro eletrônico. Sim, então é uma redução realmente do dano geral causado. E essa política que você falou sobre o fornecimento do cigarro eletrônico com a possibilidade de reposição de nicotina, para muitas pessoas soa quase como um incentivo ao consumo da substância, né? Mas vai de encontro até com políticas aqui no Brasil mesmo de redução de dano, em que oferece-se a seringa para o usuário de drogas. E o pessoal fica questionando muito qual seria a finalidade disso. Está incentivando o uso? Não, é uma política para reduzir que eles tenham outras complicações decorrentes daquilo. Desde que se incentive que eles parem o uso, reduzam o uso, mas é para ser aquele local, aquele ponto de segurança
aquele apoio realmente para reduzir que tem evitar que tenha outras complicações ou reduzir essa possibilidade. O pessoal estava comentando aqui no grupo, até no meu privado, a coordenação ficou meio puta com a perda do histórico da live. Eu não consegui salvar o material anterior, gente. Lamento para vocês. Não vai ficar salvo. Essa parte aqui eu até deixo, essa pergunta e resposta. Mas o começo a gente não vai ter. Mas depois a gente pega e monta alguma coisa para poder repassar o conteúdo no site. Quando eu lembro alguns assuntos, a gente repassa depois. Mais alguma dúvida? Mandaram uma pergunta aqui agora. Ih, ficou as perguntas da live anterior? Não, aqui também aparecem as perguntas do Story. Que útil. Vamos lá. E narguilé vicia? Ou faz mal? Tudo que vicia, tudo que tem nicotina vicia. Narguilé tem vicia porque tem nicotina. Faz mal? A gente parte do princípio de que o cigarro eletrônico também faz mal. Quando eu digo que ele é 95% a 99% menos prejudicial, eu estou dizendo que ele prejudica menos, mas ainda tem um prejuízo. O nosso pulmão nasceu para respirar ar. Então, se ele nasceu para respirar ar, tudo que entra dentro dele não for ar, prejudica e vicia. Então, mas eu quero usar um cigarro eletrônico sem nicotina. Tá, qual a finalidade? Se você não é dependente, se você não é viciado, não tem finalidade. Mas eu quero usar o narguilé, ou seja, o roche, como o pessoal chama, para sentir sabor e tudo. Você é livre, mas parte do princípio de que vicia, prejudica. Você tem um dos vícios o comportamento mecânico. O próprio Dr. Marcos Lago, fiz uma live com ele, entrevistei, e ele mesmo fala muito bem disso, que é o vício mecânico, e isso vicia. O comportamento de você estar o tempo inteiro, isso alivia a ansiedade. Não é que alivia de uma forma fisiológica, mas é o comportamento dá a sensação de alívio. Mas a nicotina, ela prejudica a ansiedade, porque você relaxa, mas quando ela passar, essa ansiedade volta no pico. Então, e depois de um tempo você tem que fumar mais e mais, aumentando a dose de nicotina. Então ela está prejudicando a sua ansiedade e você está achando que está ajudando. Quando eu fiz essa live com o Dr. Marcos Lago, ele fala muito sobre o narguilé também. E aí ele explica os mecanismos de ação da nicotina, porque essa parte ele entende bem mais que eu, dá um show. E qualquer um dos dois não é interessante para o indivíduo. A gente entende que o cigarro eletrônico, hoje, pelos estudos da Inglaterra, são menos prejudiciais, mas ainda são prejudiciais, mas o cigarro, o narguilé e o cigarro eletrônico prejudicam e viciam da mesma forma, que é tudo nicotina. Sim, então entre nada e o cigarro eletrônico e o narguilé, melhor nada. Porém, entre o cigarro em si e o cigarro eletrônico é muito menos prejudicial à pessoa o cigarro eletrônico, apesar de se poder usar ele até como meio, né, para reduzir o dano enquanto se trabalha a abstinência total da nicotina em si. Tem uma coisinha chamada snus, que na Noruega foi responsável por reduzir na Noruega tem um problema muito grande de que as mulheres eram viciadas em cigarro. E o snus, ele é um sachê de tabaco que tem uma série, Ragnarok, e uma personagem, eu esqueço o nome dela, mas ela é uma garota que ela faz os meus episódios, ela pega um tabaco desses snus e coloca na gengiva e deixa lá. O snus, ele é uma forma de você absorver a nicotina do tabaco sem queima e apenas entrando em contato com a pele, porque a nicotina, até mesmo as pessoas que trabalham em plantação de tabaco têm que usar luva para pegar na própria planta do tabaco. E isso foi responsável por reduzir o índice de tabagismo na população inteira a 2% e o índice de câncer. Então, hoje, se a gente sabe que, pasmem com essa informação, porque eu também fiquei pasmo, a nicotina não é cancerígena. Ou seja, eu estou falando da nicotina em si, dependendo da forma como ela é usada. Se você fuma, ou seja, fumar quer dizer queimar alguma coisa, você já está gerando monóxido de carbono, que o monóxido de carbono é cancerígeno. Mas se você usa o snus,
você não tem essa probabilidade de ter o câncer pelo uso da nicotina. Você está absorvendo a nicotina da forma mais limpa. E essa forma de usar tabaco, ela é menos prejudicial que o próprio cigarro eletrônico. Caraca, que interessante. Quem fala isso é um médico grego chamado Doutor Constantinos, Constantinos com K, Farsalinos. Ele tem até o próprio site dele, onde ele faz estudos sobre o tema. E ele e o Pedro Carvalho têm uma pesquisa sobre os metais utilizados no cigarro eletrônico para quebrar alguns mitos. E, inclusive, no Fórum Global da Nicotina, eu assisti esse médico grego dando um show lá, ele explicando sobre o cigarro eletrônico. Ele estuda o tema há décadas já, e ele explica muito bem, ele é viciado sobre isso, usa cigarro eletrônico, participa de todos os fóruns globais de nicotina, e ele faz uma escadinha, aonde do maior risco para o menor risco. Então, do menor risco, a gente teria primeiro não usar nada, depois o snus, depois o cigarro eletrônico, depois o tabaco aquecido. O que é o tabaco aquecido? O cigarro eletrônico, ele não é uma invenção da indústria tabagista. Eu perguntei isso diretamente a Souza Cruz. Eu tenho uma live no meu canal do YouTube com a Ana Lúcia Saraiva, que é a representante de assuntos científicos da Souza Cruz. E ela mesmo me disse que não foram eles quem criaram, tá? Ele é uma invenção chinesa, mas eles criaram o tabaco aquecido. O que é o tabaco aquecido? É um mecanismo no formato de um cigarro eletrônico, só que você coloca um cigarro de verdade dentro dele. E ao invés dele queimar, ele vai esquentar igual um forno de cozinha, só que com a câmera bem pequenininha. E você gera vapor a partir da folha seca do tabaco. Você não gera queima. Então, ele é mais prejudicial do que o cigarro eletrônico e menos que o cigarro convencional, o cigarro padrão, esse que é vendido em farmácias. E muito Tem um... continua fazendo a pessoa comprar o cigarro. Continua fazendo comprar. Mas sabe o que ela me disse? Ela falou para mim assim, olha, hoje, na Europa, o nosso produto, o Glo, porque tem o IQOS e o Glo. O IQOS, ele é da Philip Morris, que é a concorrente da Souza Cruz. E o Glo é da Souza Cruz. Ela fala assim, o Glo, ele é o nosso produto-chave na Europa. Todas as pessoas querem comprar o Glo. Mas, ainda assim, a gente vende o cachimbo. Tinha o cachimbo, tinha o fumo, tinha o cigarro, tinha o tabaco orgânico, e hoje tem o tabaco aquecido. A gente nunca vai parar de produzir nenhum desses, porque tem mercado para tudo. A gente quer vender. Ela fala isso bem claro. Mas ela diz, se eu puder vender um produto que vai viciar o meu cliente e ele vai me dar dinheiro até os 100 anos, é óbvio que eu vou preferir investir num produto onde essa pessoa vive mais, por ter mais qualidade de vida, porém, ela vai me dar dinheiro porque ela também está viciada. Então, tudo bem, eles são meio mercenários, mas eles ainda assim só estão se preocupando com a saúde do consumidor porque essa pessoa vai dar o dinheiro. Entende? Uma estimativa de lucro maior, ou seja, está preservando o cliente para manter o lucro. Sim, certíssimo. Vou deixar isso aqui como a última pergunta para a gente poder encerrar. Agora a live, como bem iniciou, a gente tem mais 1 hora pela frente, porém, a gente já marcou o horário para a gente poder acabar. Já deveria ter acabado até pelo tempo do Instagram. Eu vou mandar aqui a pergunta da Ana Carolina. Ana Carolina, qual a sua opinião com relação aos grupos voltados a pessoas em abuso de substância? Eles funcionam desde que a pessoa que está no comando, ou seja, o facilitador, ela saiba o que está fazendo. Por exemplo, o AA. O AA, ele é um grupo que ele tem um método para ser aplicado, ele tem um procedimento, e aquelas pessoas que estão ali não é simplesmente vamos chegar, reunir todo mundo em um círculo e sair contando. Não. Existe um procedimento de apresentação, de apoio mútuo, de colaboração uns com os outros e um conceito de comunidade, onde o que é comunidade? Vários membros no mesmo espaço com um objetivo em comum, seja o de se apoiar, seja o de superar. Então, eles funcionam desde que bem aplicados, de uma forma sistemática e não solto.
seja, não é simplesmente chegar e dizer, vou fazer um grupo. Tem uma questão também que me trouxeram. Uma vez eu atendi uma paciente que ela estava na situação, já estava em abstinência, ela já tinha se afastado, ainda estava lidando com algumas questões quanto a isso, mas ela me falou sobre um processo de 12 passos, se eu não estou enganado, que é trabalhado nesses grupos. Mas esse assunto, se a gente for abordar, a gente aborda ele no sábado agora, que a gente vai estar na roda de conversa. Vamos explorar mais um pouquinho no sábado, conversou sobre isso. Já fica de deixa para o pessoal, tá? Ainda dá tempo de fazer inscrição para a roda de conversa de amanhã e sábado. Amanhã e sexta, né? Amanhã e sábado. Paciente de saúde. Dia 4 e 5 vai ter roda de conversa. Tem a inscrição no site, a gente vai encaminhar vocês para o site para poder fazer também a presença, assinar a presença de hoje. A live de hoje toda não vai ficar salva, infelizmente. Mas abordamos alguns assuntos bem interessantes que depois vocês podem pesquisar. A gente vai ver se coloca também no material que a gente for disponibilizar no site, que aí já vai ser. Vamos falar sobre a dependência familiar, vamos falar sobre o uso recreativo, vamos falar sobre a diferença entre o uso, abuso e a dependência química, que foram assuntos que foram abordados, muito bem debatidos, muito bem tragos para cá. Acho que vocês não vão ter acesso direto. Talvez outro dia a gente marque de novo para poder fazer essa conversa, porque eu realmente estou muito pé da vida por um tempo casal. Zé, hoje você tem tempo recorde para poder se despedir. Na última live, a despedida foi corrida pra caramba. Hoje você tem literalmente todo o tempo disponível para poder fazer essa despedida aí, pessoal. Pessoal, primeiramente eu vou agradecer ao Nicolas, né, que me convidou mais uma vez. Eu fiquei muito honrado, tá, com o convite. E desculpa se eu me empolguei, mas dependência química, uso e abuso de substâncias é um tema que é o que eu mais atendo, é o que eu mais gosto de falar. É um tema que eu vivo o dia inteiro trabalhando com isso. Então eu sou realmente apaixonado por esse assunto. E acabo me empolgando, sou viciado em adquirir mais informações em dependência química, uso e abuso de substâncias e principalmente nicotina e tabaco. Porque eu fui fumante e eu tive que entender porque na época eu não era nem estudante de psicologia, então eu tive que entender o que eu estava passando para conseguir superar. Então, tenho que agradecer ao Nicolas por me convidar aqui na quinta-feira para falar sobre um tema tão especial para mim. Espero que vocês tenham gostado do assunto, tá? Sou o José Antônio, para quem chegou mais agora no finalzinho. Sou o José Antônio, psicólogo clínico, atendo na modalidade online com a terapia cognitivo-comportamental, tá? Qualquer informação vocês podem me chamar no direct, que eu falo sobre atendimento. Gostaria de agradecer mais uma vez a Abrapsi, por uma organização sempre muito boa dos temas das lives, por uma apresentação incrível, por todo o suporte. Então, e ao Nicolas também, tá? Muito obrigado. E a todos vocês do chat. Cara, a gente agradece. Essa live foi incrível. Você abordou o tema muito bem. Muito bem. Na outra live já falei que você apresentou muito bem, deixou tudo muito claro. Você explica o assunto bem pra caramba. Então, a gente só tem a agradecer. Vamos nos ver ainda mais algumas vezes esse mês. Muito puro. Tem também Luto pelo Término. Tem no sábado agora a roda de conversa sobre dependência química também. Sábado. Gente, eu tô confuso com as datas, mas beleza. Depois eu passo direitinho o cronograma para vocês. Segue a página, entre em contato, segue o perfil dele também, que tá marcado. Cadê? Tá, a gente vai deixar disponível lá no perfil. Psicodigital.com.br, eu já gravei. Sigam lá também. E é isso aí, pessoal. Acabou, infelizmente já acabou. Tá. Palavra de verificação de novo, gente. Palavra de verificação é cigarro. Quando vocês forem preencher o formulário para obter o certificado, tem a palavra de verificação. Cigarro. É só marcar a caixinha e somente essa caixinha. E depois disso, fim. Vou encerrar aqui agora. Adeus. Obrigado. Obrigado pela Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite.